O Brasil é uma das seleções com a maior quantidade de títulos na história somando todas as competições, com a Canarinho totalizando 20 títulos oficiais, e se considerarmos as 2 medalhas de ouro nas últimas 2 Olimpíadas, esse número sobe para 22. Foram 9 conquistas da Copa América, 5 Copas do Mundo, 4 Copas das Confederações e 2 Pan-Americanos. Mas nem só de conquistas viveu e vive a seleção brasileira, já que em muitas ocasiões o vice-campeonato também foi amargado. Nesse vídeo você vai ficar sabendo todas as seleções que já derrotaram o Brasil em finais de campeonatos. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. A Copa América é disputada desde 1916, e o Brasil está bem abaixo de Uruguai e Argentina no quesito conquista de títulos, já que as duas somam 15 conquistas, enquanto que o Brasil soma 9. O sistema de disputa já foi mudado diversas vezes, sendo jogado em pontos corridos e desde 1993, sendo disputado de forma ininterrupta numa fase de grupos e posteriormente o mata-mata e a final. Quando era disputado em pontos corridos, algumas vezes 2 seleções terminavam empatadas em pontos, e desta forma uma final extra para definir o campeão era jogada. Em 2 ocasiões, o Brasil terminou empatado em pontos com uma seleção, e na final extra acabou derrotada e perdendo o título. A primeira vez foi em 1937, e contando com apenas 6 participantes, a seleção brasileira terminou empatada em pontos com a seleção da Argentina, cada uma somando 8 pontos, graças a 4 vitórias e 1 derrota nos 5 jogos disputados. Aquela Copa América teve como país sede a própria Argentina, e a final extra disputada no estádio do Gasômetro só foi definida na prorrogação, onde a Argentina ficou com o título ao vencer por 2-0. Em 1953, a Copa América teve como país sede o Peru, e novamente disputada no sistema de pontos corridos, teve ao final de suas rodadas um empate entre a seleção brasileira e a seleção do Paraguai, cada uma somando 8 pontos na tabela. Em 6 rodadas, o Brasil havia somado 4 vitórias e 2 derrotas, enquanto que o Paraguai 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A final extra foi jogada no Estádio Nacional de Lima, e o Paraguai logo no primeiro tempo abriu 3-0 no marcador, deixando muito bem encaminhado a conquista, com o Brasil ainda ensaiando uma reação no segundo tempo ao fazer 2 gols, mas o placar final terminou 3-2, dando àquela altura o primeiro título da Copa América para os paraguaios. A Copa América de 1983 não teve sede fixa, com cada uma das participantes disputando jogos de ida e volta, tanto dentro quanto fora de casa. O Brasil estreou no grupo B e a classificação veio após deixar para trás a Argentina e o Equador. Nas semifinais, a Canarinho duelou contra o Paraguai, que estava automaticamente classificado para a semi sem precisar jogar a fase de grupos por conta de ser a atual campeã, e com 1-1 no placar agregado, o Brasil avançou à final graças a um sorteio, já que o critério do gol fora de casa não era considerado. Na final, a adversária foi a seleção do Uruguai, que ficou com o título ao vencer o primeiro jogo no Centenário por 2-0 e arrancar um empate na volta na Fonte Nova em 1-1. 12 anos mais tarde, em 1995, o Brasil mais uma vez chegou na final da Copa América e mais uma vez teve de amargar o vice, com o país sede naquele ano sendo o Uruguai. 12 seleções disputaram aquela edição, e o Brasil marcou presença no grupo B, o mesmo de Colômbia, Equador e Peru, com a vaga no mata-mata sendo garantida com 100% de aproveitamento. Nas quartas de final, o Brasil despachou a seleção da Argentina nas penalidades após o 2-2 no tempo normal, com um dos gols sendo marcado por Túlio Maravilha com a ajuda de sua mão. Nas semifinais, o magro placar de 1-0 para cima dos Estados Unidos colocou o Brasil na grande final. Pela frente, a dona da casa, o Uruguai. E com um empate de 1-1 no tempo normal e na prorrogação, o campeão teve de ser conhecido nas penalidades, com o Uruguai ficando com a taça ao converter 5 cobranças contra 3 do Brasil. A edição mais recente da Copa América foi disputada em 2021, e o país que sediou a competição foi o Brasil. Todas as 10 seleções filiadas à Conmebol disputaram o torneio, e o Brasil esteve presente no grupo B e, terminando na liderança, avançou tranquilamente ao mata-mata. Nas quartas de final, o Brasil despachou a seleção do Chile ao vencer por 1-0. Nas semifinais, foi a vez de eliminar a seleção do Peru, e o placar foi o mesmo do confronto contra o Chile, e curiosamente o autor do gol foi o mesmo, Lucas Paquetá. E na final, disputada no Maracanã, a adversária foi a Argentina, que há muito tempo não conquistava qualquer título que fosse, e a alma foi lavada após vencer o Brasil por 1-0 em gol de Di Maria.
A Copa de Ouro dos Campeões Mundiais, mas também conhecida como Mundialito, foi uma competição disputada no Uruguai entre dezembro de 1980 e janeiro de 1981, e reuniu todas as seleções campeãs do mundo até aquela época, com exceção da Inglaterra, que abriu mão da disputa, indo em seu lugar a seleção da Holanda, vice-campeã das duas últimas Copas do Mundo disputadas em 74 e 78. Disputado em comemoração aos 50 anos da primeira edição da Copa do Mundo, as 6 seleções foram divididas em 2 grupos com 3 participantes cada, e a líder de cada grupo se classificava para a grande final. O Brasil esteve presente no grupo B, o mesmo de Argentina e Alemanha, e somando uma vitória e um empate, avançou à final pelo melhor saldo de gols. No outro grupo, o Uruguai se classificou ao vencer os 2 jogos contra Holanda e Itália. A grande final, disputada no Centenário, foi vencida pelo país organizador, que derrotou o Brasil por 2-1, aumentando ainda mais a fama de Carrasco para cima da Canarinho. Que o Brasil é a seleção com mais títulos de Copas do Mundo, isso não é novidade para ninguém. Mas mesmo com toda essa soberania em mundiais, a Canarinho, nas 2 vezes que jogou a competição como país sede, teve desempenho para lá de frustrante. Foram 2 as vezes que o Brasil terminou a Copa do Mundo com o vice-campeonato, e a primeira vez foi em 1950, quando sediou a competição pela primeira vez. Aquela Copa não teve a fase mata-mata e nenhuma final em si, já que o título foi definido através de um quadrangular final. Porém, na última rodada desse quadrangular, apenas Brasil e Uruguai tinham chances de título, e desta forma o jogo entre as 2 seleções, válido pela última rodada, foi considerado a final da Copa do Mundo de 1950. O Brasil precisava apenas de um empate para ficar com a taça, e mesmo saindo na frente do marcador, permitiu o empate e a virada do Uruguai, que calou o Maracanã diante de 200 mil pessoas ao vencer por 2-1. A outra final de Copa do Mundo que o Brasil foi derrotado foi a de 1998, bastante conhecida e muitas vezes falada em outros vídeos aqui no canal. Mesmo jogando em seus domínios, a França não era vista como a grande favorita em relação ao Brasil na final, só que o dramático episódio envolvendo o ataque epilético de Ronaldo um dia antes da decisão acabou que atrapalhando o foco dos jogadores, e o desempenho durante a partida foi aquém do esperado. Logo no primeiro tempo, a França abriu 2-0 em gols de cabeça marcados por Zidane, e no finalzinho do jogo, Petit tratou de fechar de vez o caixão do Brasil ao colocar o 3-0 no marcador. A Copa Ouro da CONCACAF, assim como a Copa América, em edições passadas recebia seleções de outros continentes para participar da disputa, e a seleção brasileira foi uma que, em 3 ocasiões, marcou presença na competição através de convites. A primeira vez foi em 1996, quando a Copa Ouro teve um total de 9 seleções participantes. O Brasil estreou no grupo B, onde duelou contra Canadá e Honduras, e passando o carro em ambas as adversárias, se classificou para as semifinais. Lá, o Brasil eliminou a seleção dos Estados Unidos, com uma vitória pelo placar mínimo. Na final, o Brasil duelou contra a seleção do México, e sem conseguir superar os mexicanos, acabou perdendo o jogo e o título por 2-0. A segunda participação do Brasil na Copa Ouro foi em 1998, mas dessa vez a Canarinho acabou sendo eliminada nas semifinais e posteriormente tendo conquistado o 3º lugar. E a última participação do Brasil na maior competição de seleções da CONCACAF foi em 2003, e assim como nas 2 outras vezes que participou, mais uma vez teve uma lista alternativa de jogadores convocados. Caindo no grupo A, o Brasil terminou na 2ª colocação, atrás do México e à frente de Honduras. Nas quartas de final, derrotou a Colômbia, mais uma convidada daquela edição, e o placar foi 2-0. Nas semifinais, o Brasil eliminou os Estados Unidos, em jogo que se estendeu até a prorrogação e definido no gol de ouro. E na final, mais uma vez, o México, que jogando no estádio Azteca, só conseguiu vencer o Brasil na prorrogação, com novamente o gol de ouro sendo determinante. A Copa das Confederações, competição essa já extinta, foi disputada entre os anos de 1992 a 2017 e reunia todas as seleções vencedoras de seus respectivos continentes. A seleção brasileira foi quem mais vezes venceu a Copa, totalizando 4 títulos. Em uma ocasião, a Canarinho perdeu a final, e esse fato aconteceu na edição de 1999. O país sede daquela Copa das Confederações foi o México, e um total de 8 seleções disputaram aquela edição. Contando com muitos jogadores
jogadores que em sua maioria atuavam no Brasil, a Canarinho do técnico Vanderlei Luxemburgo estreou no grupo B e a vaga no mata-mata foi garantida com 100% de aproveitamento. Nas semifinais, o Brasil simplesmente massacrou a Arábia Saudita ao golear por 8-2, obtendo assim uma vaga na grande final. Pela frente, a dona da casa, a seleção do México. E num jogo bastante movimentado, o Brasil em nenhum momento conseguiu ficar na frente do placar, com o México chegando a estar vencendo por 2-0, e no fim das contas o título ficou com os mexicanos ao ganharem por 4-3. O Brasil, durante muitos anos, sempre batia na trave na hora de conquistar a medalha de ouro olímpica, com várias tentativas frustradas, tendo as melhores gerações de jogadores possíveis. Como vocês sabem, há muitos anos, apenas jogadores com idade inferior a 23 anos podem disputar as Olimpíadas, com uma regra de apenas 3 jogadores com idade acima dessa podendo fazer parte do plantel. O Brasil, nas últimas 2 Olimpíadas, a de 2016, quando sediou os Jogos, e a de 2020 em Tóquio, no Japão, mas jogada em 2021 em virtude da pandemia, conquistou a medalha de ouro no futebol, derrotando a Alemanha e Espanha nas finais respectivamente. Mas antes desse bicampeonato, foram 3 as vezes em que a Canarinho chegou na final, mas acabou ficando com a medalha de prata. A primeira tentativa de conquistar o ouro foi em 1984 nas Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos, e os convocados da seleção brasileira foram quase todos jogadores de um time só, que a princípio teria como base o time do Fluminense, então campeão brasileiro de 1984. Mas como o tricolor tinha compromissos no calendário onde foi excursionar, a CBF então resolveu convidar o Internacional, que havia sido campeão do torneio Heleno Nunes, uma competição jogada entre os clubes que não haviam se classificado para as fases finais do Campeonato Brasileiro. Em resumo, outros jogadores de outras equipes também foram representar o Brasil nas Olimpíadas, mas a maioria absoluta eram jogadores do Internacional, que formou o time base. A estreia foi no grupo C, onde avançou na liderança à frente de Alemanha, Marrocos e Arábia Saudita. Nas quartas de final, o Brasil teve um difícil duelo contra a seleção do Canadá, com a definição da vaga só acontecendo nas penalidades. Nas semis, mais um jogo duro, dessa vez contra a Itália, com o Brasil avançando após vencer por 2-1 na prorrogação. E na final, a seleção da França, que ficou com a medalha de ouro ao vencer por 2-0. Já nas Olimpíadas seguinte, a de 1988, e disputada em Seul, na Coreia do Sul, o Brasil teve mais uma chance de conquistar a sua primeira medalha de ouro olímpica, e a Canarinho tinha grandes jogadores no plantel, como a dupla Romário e Bebeto, o goleiro Tafarel, dentre outros. A estreia foi no grupo D, e com 100% de aproveitamento, o Brasil se classificou para o mata-mata. Nas quartas de final, o Brasil eliminou a Argentina, com o gol da vitória de 1-0 sendo marcado por Giovani, mais um grande jogador daquele plantel. Nas semifinais, um difícil duelo contra a seleção da Alemanha, com o jogo terminando empatado no tempo normal e na prorrogação, com o Brasil se classificando para a final nas penalidades. E na grande final, mesmo saindo na frente do marcador com Romário, o Brasil acabou não sustentando a vantagem sobre a seleção da União Soviética e acabou perdendo o título ao ceder o empate e permitir a virada na prorrogação. Medalha de bronze em 1996 nas Olimpíadas de Atlanta e em 2008 nas Olimpíadas de Pequim, o Brasil em 2012 nos Jogos Olímpicos de Londres retornava a mais uma final, e contando com o então treinador da seleção brasileira principal no comando, sendo ele Mano Menezes, o Brasil outra vez amargou o vice-campeonato e teve de se contentar com a medalha de prata. A estreia foi no grupo C e, vencendo os 3 jogos que disputou, terminou na frente de Egito, Bielorrússia e Nova Zelândia. Nas quartas de final, o Brasil derrotou de virada a seleção de Honduras. Nas semifinais, a Coreia do Sul foi a adversária e o Brasil obteve a vaga na final com uma tranquila vitória de 3-0. O México foi a adversária do Brasil na final e, abrindo o placar logo no primeiro minuto de jogo, conseguiu controlar a vantagem por toda a partida, chegando a ampliar para 2-0, e com o Brasil apenas descontando no finalzinho da partida quando tudo já estava definido. Pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de deixar a sua opinião nos comentários.